A possessão demoníaca é um dos fenômenos mais assustadores e controversos da história. Relatos de pessoas aparentemente controladas por entidades malignas têm sido documentados ao longo dos séculos e continuam a fascinar e aterrorizar. Neste vídeo, exploraremos alguns dos casos reais mais perturbadores de possessão demoníaca, ouvindo depoimentos de exorcistas, vítimas e testemunhas. Prepare-se para uma jornada pelo sobrenatural, onde desvendaremos os mistérios por trás desses fenômenos inexplicáveis. Vamos mergulhar nas histórias de possessões demoníacas que desafiam a razão e nos fazem questionar os limites entre o mundo físico e o espiritual. Padre Pellegrino Ernetti, um monge beneditino italiano, é conhecido não apenas por seus estudos sobre música antiga, mas também por um relato perturbador de possessão demoníaca. Nos anos 1950, enquanto realizava um exorcismo, Padre Ernetti teria sido atacado por forças malignas que tentaram possuí-lo. Durante a sessão, os demônios supostamente entraram no corpo do Padre Ernetti, causando-lhe grande sofrimento e levando-o a comportamentos anormais e violentos. Outros padres presentes conseguiram expulsar os demônios após uma batalha espiritual intensa, usando orações e rituais específicos. O incidente deixou uma marca profunda em Ernetti, que continuou a estudar e escrever sobre demonologia e possessão. Este caso é raro, pois envolve um sacerdote que normalmente estaria do lado de quem realiza o exorcismo, não de quem precisa ser exorcizado. O relato de Padre Ernetti destaca os perigos enfrentados por aqueles que se dedicam a combater o mal espiritual e mostra que, segundo algumas crenças, ninguém está totalmente imune às forças demoníacas. Anneliese Michel foi uma jovem alemã que, durante a década de 1970, sofreu uma série de possessões demoníacas documentadas. Seus sintomas incluíam convulsões, comportamento violento e aversão a símbolos religiosos. Após vários anos de tratamento médico sem sucesso, sua família recorreu a um exorcismo. 2 padres conduziram 67 sessões de exorcismo ao longo de 10 meses. O processo de exorcismo foi extenuante e controverso. Anneliese passou por intensos períodos de jejum, oração e rituais religiosos. Ela alegava estar possuída por várias entidades demoníacas, incluindo Lúcifer, Judas Iscariotes e outros. Durante as sessões, foram gravadas fitas que capturam suas vozes alteradas e comportamentos anormais. Infelizmente, Anneliese Michel faleceu em 1976, devido à desnutrição e desidratação. Seus pais e os padres foram acusados de homicídio por negligência. O caso de Anneliese Michel continua a ser um dos mais famosos e debatidos casos de possessão demoníaca, levantando questões sobre a interseção entre religião, psicologia e medicina. O caso de Roland Doe, pseudônimo usado para proteger a identidade do jovem, inspirou o famoso filme O Exorcista. Nos anos 1940, Roland começou a exibir comportamentos estranhos após a morte de sua tia. Fenômenos inexplicáveis, como móveis se movendo sozinhos e ruídos estranhos, acompanhavam seus ataques. A família de Roland buscou ajuda de médicos e psiquiatras, mas sem sucesso. Eventualmente, eles se voltaram para a Igreja Católica. O padre William Bowdern e outros religiosos conduziram uma série de exorcismos em Roland. Durante esses rituais, o jovem mostrava uma força extraordinária, falava em línguas desconhecidas e reagia violentamente a símbolos religiosos. Após vários exorcismos, Roland foi finalmente declarado livre da possessão. Ele viveu uma vida normal após os eventos. O caso de Roland Doe permanece um dos relatos mais documentados e influentes de possessão demoníaca, deixando um impacto duradouro na cultura popular e na percepção pública dos exorcismos. O caso real que inspirou o filme O Exorcismo de Emily Rose é baseado na vida de Anneliese Michel, mas a história cinematográfica adiciona elementos fictícios e dramáticos. Emily Rose, retratada no filme, experimenta uma possessão demoníaca intensa que leva a uma batalha judicial após sua morte. O filme apresenta o exorcismo e os eventos sobrenaturais de uma maneira que mistura a ficção com a realidade, destacando os aspectos legais e espirituais do caso. A verdadeira Anneliese Michel, como já discutido, passou por sessões exaustivas de exorcismo
que levantaram questões éticas e médicas. O impacto cultural do filme trouxe o tema da possessão demoníaca para um público mais amplo, alimentando debates sobre fé, ciência e a natureza do mal. O Exorcismo de Emily Rose continua a ser um ponto de referência na discussão sobre possessões demoníacas e exorcismos. Em 1906, na África do Sul, Clara Germana Celi, uma jovem estudante missionária, começou a exibir comportamentos estranhos que muitos acreditavam ser sinais de possessão demoníaca. Ela demonstrava uma aversão extrema a objetos sagrados, falava línguas desconhecidas e exibia uma força sobrenatural. Os padres que conduziram o exorcismo relataram que Clara mencionou detalhes da vida pessoal deles que ela não poderia saber naturalmente. Durante o exorcismo, Clara teria tentado estrangular o padre e proferido blasfêmias e ameaças. O processo foi longo e extenuante, mas eventualmente ela foi declarada livre da possessão. O caso de Clara Germana Celi é um exemplo clássico de possessão demoníaca que inclui muitos dos elementos típicos desses relatos: comportamento violento, conhecimento oculto e uma batalha espiritual intensa. A história dela continua a ser estudada e debatida como um dos casos mais convincentes de possessão documentada. Michael Taylor, um homem de uma pequena cidade na Inglaterra, foi submetido a um exorcismo em 1974, após exibir comportamentos violentos e perturbadores. Acreditava-se que ele estava possuído por vários demônios. Durante o exorcismo, Taylor se tornou extremamente agressivo, exigindo a intervenção de vários exorcistas. Após o exorcismo, que durou várias horas, Taylor voltou para casa, mas seu comportamento piorou. Ele assassinou brutalmente sua esposa, alegando que foi levado a isso pelas entidades demoníacas que ainda o possuíam. Taylor foi julgado e considerado insano, sendo internado em um hospital psiquiátrico. O caso de Michael Taylor destaca os perigos e as complexidades envolvidas nos exorcismos. A mistura de problemas de saúde mental e crenças espirituais cria uma situação difícil de gerenciar, tanto para os indivíduos afetados quanto para aqueles que tentam ajudar. O caso continua a ser um dos mais trágicos e controversos relatos de possessão demoníaca. Robbie Mannheim, também conhecido como Roland Doe, foi um jovem de Maryland que começou a exibir sinais de possessão demoníaca após a morte de sua tia. Seus pais relataram ouvir sons estranhos, ver objetos se moverem sozinhos e testemunhar mudanças dramáticas no comportamento de Robbie. Após várias tentativas fracassadas de tratamento médico e psiquiátrico, a família recorreu à Igreja Católica. Os exorcismos foram conduzidos por vários padres, incluindo William Baldwin. Durante os rituais, Robbie exibia uma força descomunal, falava em línguas desconhecidas e reagia violentamente a símbolos religiosos. Os exorcismos duraram várias semanas, durante as quais Robbie sofria convulsões e ataques de raiva. Finalmente, Robbie foi declarado livre da possessão e viveu uma vida relativamente normal após os eventos. O caso de Robbie Mannheim é notável por ter inspirado o clássico filme de terror O Exorcista e continua a ser um dos casos de possessão demoníaca mais bem documentados da história. O caso de Arne Cheyenne Johnson, também conhecido como o Demônio de Connecticut, ganhou notoriedade em 1981 quando Johnson alegou ter sido possuído por um demônio durante o assassinato de seu senhorio. Este caso foi o primeiro nos Estados Unidos em que a defesa tentou alegar possessão demoníaca como argumento de inocência. Antes do assassinato, a família de Johnson havia testemunhado estranhos fenômenos em sua casa e chamou Ed e Lorraine Warren, famosos investigadores paranormais, para ajudar. Os Warrens afirmaram que a casa estava possuída por espíritos malignos e realizaram um exorcismo. No entanto, os eventos culminaram no trágico assassinato. O tribunal rejeitou a defesa de possessão demoníaca e Johnson foi condenado por homicídio culposo. O caso atraiu enorme atenção da mídia e foi tema de livros e documentários. A história de Arne Cheyenne Johnson continua a ser um dos casos mais controversos e debatidos de possessão demoníaca. Martha Brossier, uma jovem francesa do século XVI, alegava estar possuída por demônios. Sua possessão foi testemunhada por muitos, incluindo médicos, padres e autoridades civis. Martha exibia sintomas clássicos de possessão, como aversão a objetos sagrados, convulsões violentas e falar em línguas desconhecidas.
O caso atraiu tanta atenção que o arcebispo de Tours ordenou um exorcismo oficial. Durante o ritual, Marta continuou a exibir comportamentos perturbadores, e muitos acreditavam que ela estava realmente possuída. No entanto, alguns médicos e estudiosos começaram a suspeitar que Marta poderia estar fingindo ou sofrendo de uma doença mental. O caso de Marta Brossier é um exemplo de como as linhas entre possessão, doença mental e fraude podem ser difíceis de discernir. A história dela continua a ser estudada como um dos casos mais documentados e controversos de possessão demoníaca. LaToya Ammons e sua família, de Gary, Indiana, relataram experiências perturbadoras com possessão demoníaca em 2011. Os relatos incluíam sons de passos, objetos se movendo sozinhos e crianças sendo lançadas por forças invisíveis. A situação ficou tão grave que a família chamou um oficial de polícia e um assistente social, ambos testemunhando os fenômenos. A família também contatou o padre Michael Maginot, que realizou vários exorcismos na casa. Durante os rituais, LaToya e seus filhos mostraram sinais clássicos de possessão, incluindo aversão a símbolos religiosos e comportamento violento. O caso atraiu atenção nacional e resultou em uma investigação intensa por parte das autoridades locais e da mídia. O caso de LaToya Ammons é um dos mais recentes e documentados exemplos de possessão demoníaca nos Estados Unidos. As testemunhas e as evidências coletadas durante a investigação continuam a alimentar debates sobre a natureza dos fenômenos sobrenaturais e a realidade da possessão demoníaca. Johann Blumhardt, um pastor alemão do século XIX, é conhecido por seu envolvimento em um caso de possessão demoníaca que se tornou famoso na Europa. Em 1842, Blumhardt foi chamado para ajudar uma jovem chamada Gottliebin Ditus, que sofria de convulsões, visões e comportamento violento. Blumhardt passou meses realizando exorcismos e orações intensas para libertá-la. Os rituais de exorcismo foram acompanhados por fenômenos sobrenaturais, como vozes estranhas e objetos se movendo sozinhos. Blumhardt manteve um diário detalhado dos eventos, que foi amplamente divulgado e discutido na época. Após um longo período de luta espiritual, Gottliebin foi finalmente libertada das entidades malignas que a possuíam. O caso de Johann Blumhardt é um exemplo de possessão demoníaca que teve um profundo impacto na comunidade religiosa e na sociedade da época. A dedicação de Blumhardt e a documentação meticulosa dos eventos fornecem um valioso registro histórico de um dos mais notáveis casos de exorcismo. Janet Hodgson foi uma jovem envolvida em um dos mais famosos casos de poltergeist e possessão demoníaca, conhecido como o Enfield Poltergeist. Entre 1977 e 1979, a casa da família Hodgson, em Londres, foi palco de fenômenos inexplicáveis, incluindo móveis se movendo, sons estranhos e levitações. Janet, em particular, exibia sinais de possessão, falando em vozes estranhas e demonstrando uma força incomum. Investigadores paranormais, incluindo Ed e Lorraine Warren, visitaram a casa e documentaram os eventos. A mídia também cobriu o caso extensivamente, trazendo atenção global para os fenômenos. Embora alguns céticos acreditassem que as crianças estavam brincando, muitos dos eventos foram testemunhados por policiais e repórteres, tornando difícil descartar todas as ocorrências como fraudes. O caso de Janet Hodgson continua a ser um dos relatos mais intrigantes e debatidos de possessão e atividade poltergeist. Ele foi tema de vários livros, documentários e filmes, incluindo Invocação do Mal 2, solidificando seu lugar na história dos fenômenos sobrenaturais. Nicola Aubry, uma jovem francesa do século XVI, começou a mostrar sinais de possessão demoníaca após a morte de seu pai. Ela demonstrava uma aversão extrema a objetos sagrados, falava em línguas desconhecidas e exibia uma força sobrenatural. Os eventos atraíram a atenção de autoridades e clérigos, resultando em um exorcismo oficial. Durante o exorcismo, realizado na presença de numerosas testemunhas, Nicola exibiu comportamentos perturbadores e mencionou detalhes pessoais dos exorcistas que ela não poderia saber. A luta espiritual foi intensa, mas eventualmente os demônios foram expulsos e Nicola foi declarada livre da possessão.
O caso de Nicola Aubry é um dos mais documentados e estudados casos de possessão demoníaca na França. Ele exemplifica os desafios e complexidades envolvidas nos exorcismos e o impacto profundo que tais eventos podem ter sobre os indivíduos e as comunidades. Laurence Venom, uma jovem de Watseka, Illinois, tornou-se famosa no final do século XIX por sua suposta possessão e fenômenos psíquicos. Aos 13 anos, Laurence começou a exibir comportamentos estranhos, entrando em estados de transe e alegando ser possuída pelo espírito de Mary Roth, uma jovem que havia falecido anos antes. Durante os estados de transe, Laurence demonstrava conhecimento detalhado sobre a vida de Mary Roth, convencendo a família Roth de que sua filha estava se comunicando através de Laurence. A situação foi tratada por médicos e espiritualistas que trabalharam para ajudar Laurence a superar os episódios de possessão. O caso de Laurence Venom, também conhecido como o maravilhoso caso de Watseka, é frequentemente citado em estudos sobre fenômenos paranormais e mediunidade. Ele desafia a compreensão tradicional da possessão e levanta questões sobre a conexão entre o mundo físico e espiritual. Adelaide Johnston, uma jovem do século XIX, foi submetida a um exorcismo após exibir sinais de possessão demoníaca. Ela demonstrava aversão a símbolos religiosos, falava em línguas desconhecidas e exibia comportamentos violentos. Os exorcismos foram conduzidos por vários clérigos e médicos, que documentaram os eventos detalhadamente. Durante os rituais, Adelaide sofreu intensamente, com períodos de transe e comportamento errático. Os exorcistas usaram uma combinação de orações, rituais e remédios tradicionais para tentar libertá-la das entidades malignas. Após um longo e exaustivo processo, Adelaide foi finalmente declarada livre da possessão. O caso de Adelaide Johnston é um exemplo de como os exorcismos eram tratados no século XIX, combinando métodos religiosos e médicos. A documentação detalhada dos eventos fornece uma visão valiosa sobre as práticas de exorcismo e a compreensão da possessão demoníaca na época. Anna Eklund, uma jovem americana, tornou-se famosa por um dos mais longos e intensos casos de possessão demoníaca do século XX. Ela começou a exibir sinais de possessão aos 14 anos, incluindo aversão a objetos sagrados, comportamento violento e falar em línguas desconhecidas. Sua família recorreu à Igreja Católica, que realizou vários exorcismos ao longo de muitos anos. Os exorcismos de Anna Eklund foram conduzidos pelo padre Theophilus Riesinger, que documentou o processo em detalhes. Durante os rituais, Anna exibiu uma força sobre-humana, levitações e conhecimento oculto. Após meses de intensas sessões de exorcismo, ela foi finalmente libertada das entidades malignas. O caso de Anna Eklund é amplamente estudado e documentado, sendo um dos relatos mais completos de possessão demoníaca. Ele continua a ser uma referência importante para pesquisadores e entusiastas do sobrenatural. Os casos reais de possessão demoníaca apresentados neste vídeo nos mostram que, independentemente de nossa crença pessoal, esses fenômenos têm um impacto profundo nas vidas das pessoas envolvidas. Eles levantam questões sobre a natureza do mal, a interseção entre saúde mental e espiritualidade e os mistérios do mundo sobrenatural. Esperamos que você tenha encontrado essas histórias tão fascinantes quanto assustadoras. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais conteúdos como este, deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal. Sua participação é essencial para continuarmos explorando e compartilhando esses incríveis mistérios.